Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que Deus colocou no meu coração. Quando Mama falou que eu ia ministrar hoje, o Senhor falou, você vai falar sobre isso. E antes de eu falar qual é o tema, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago 1, e nós vamos ler o versículo 22 e 23. Tiago 1. Tiago 1, nós vamos ler o 22 e o 23. Todos acharam? Está aqui? Eu vou ler por aqui mesmo. Olha. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Amém. E o tema de hoje é... Aleluia. Demora só um pouquinho mais bem, né? Amém. Tá aí? Se não, eu mesmo falo aqui, não tem problema. Aê! Seja praticante da palavra. Irmãos, esse tema e essa palavra do Senhor, ela vem vindo tão forte no meu coração nesses últimos dias, nesses últimos meses, porque nós temos recebido tantas palavras aqui, tantos comandos do Senhor, e há uma urgência do Espírito tão grande em fazer com que a gente avance, em fazer com que a gente prospere, e fazer com que a gente vá mais longe. E eu percebo, às vezes, quando tem os ministros aqui na frente, que eles ficam falando assim, pratica a palavra de Deus funciona. A gente vê muito no nossa mama, o pastor Fábio, Margarete mesmo falando isso, a palavra funciona. É como se fosse um clamor, falando, pelo amor de Deus, coloque em prática aquilo que você está ouvindo. Porque se você colocar em prática aquilo que você está ouvindo, você vai se livrar de muitas coisas do que você está passando. E a Bíblia fala que quando a gente ouve a palavra, o Espírito Santo vem, ele fala com a gente, quebranta o nosso coração, a gente responde a ele, se quebranta. Mas às vezes a gente sai por aquela porta e no dia seguinte a gente já não lembra. E a gente já não pratica. E sabe com o que a Bíblia comparou a gente aqui agora? Como um espelho. Irmãos, quando a gente olha, se arruma para vir para a igreja, ou para ir para qualquer lugar, a gente se arruma, olha no espelho e se vê bem, né? Porque enquanto não estiver bem, a gente não sai dali da frente do espelho. Mas, quantos aqui já passaram na frente de um espelho assim, por acaso, durante o dia, depois que você já terminou, já se arrumou, e você olha e tem alguma coisa em desacordo? Não é? Você pensa que estava bem, você pensa que ainda estava em ordem, você pensa que ainda estava do mesmo jeito que você saiu, mas alguma coisa já saiu do lugar, o cabelo já não está igual, a roupa já não está igual, e toda vez, principalmente as meninas, que a gente passa na frente do espelho, a gente ajeita alguma coisa, não é assim? Pois é, a palavra é igualzinha. Às vezes a gente vê que está aqui, e a gente se ajusta, e a gente se apruma. Mas se a gente não continua olhando para o nosso espelho, é tendência de desviar alguma coisinha, de deixar para lá alguma coisinha, de já não estar tão afiado como deveria. É por isso que a Bíblia diz assim, você precisa praticar. Você precisa praticar. Os comandos que saem aqui, é quase que um clamor de Deus falando assim, pratique, coloque em prática. Você vai melhorar a sua vida nisso. Você vai ajustar nisso se você colocar em prática. Sabe que quando a gente não coloca as coisas em prática, as coisas não funcionam? E Deus me lembrou de uma passagem, de uma coisa que aconteceu comigo. Já faz uns 10 anos, mais ou menos.
Eu fui para uma clínica de estética e a moça lá quis vender um creme. E o creme, ele era assim, ele era gelado quando colocava no corpo, e depois quando começava a fazer a massagem, ele esquentava. E ela falou assim, olha esse tipo de creme, ele reduz a barriga, ele faz isso, ele faz aquilo. Ela fez uma propaganda só do creme. Resultado, eu comprei o tal do creme. Comprei o creme, muito empolgada com ele. Cheguei em casa, coloquei lá e pergunto se eu usei. Não, eu não usei, irmão, eu deixei o creme lá. Mamãe mesmo sabe que com creme eu sou um pouquinho difícil. Eu larguei o creme lá. Mas sabe qual foi o interessante? É que um mês depois eu voltei na mesma moça. E ela falou assim, e aí? O que está achando? Gostou? Eu falei, mulher, eu não estou usando creme não. Eu terminei esquecendo dele, ficou lá. Está lá, do mesmo jeito que você me deu, está lá na prateleira. E ela me fez uma pergunta, bem séria. E funcionou, Rose? Irmãos, Deus me fez lembrar disso. Porque na hora que ela fez essa pergunta, eu fiquei pensando, não pode funcionar. Eu não usei. Eu não pratiquei. Eu não pratiquei. Eu posso ter tudo na mão. Eu posso ter palavra boa, eu posso ter homens de fé, eu posso ter gente orando por mim. Eu posso ter a direção do Senhor. Mas se eu não me dignar a praticar o que está sendo falado, irmão, não vai funcionar não. Não vai funcionar. E aí a gente fica pensando, por que não funciona? Por que o irmão está prosperando? Por que o outro recebeu resposta de oração? E por que comigo não dá certo? E por que eu ainda estou enganchada, ainda estou enfrentando esse tipo de coisa? Aí a gente tem a tendência de pensar que não funciona mesmo, mas não tem nada de errado com a palavra e nem com Deus. Nunca. Se tem alguma coisa que não está funcionando na nossa vida, e principalmente aqui na Igreja Lamarão, onde a gente tem uma boa palavra, é porque a gente está meio que distraído para colocar em prática aquilo que Deus tem colocado. Irmão, você pode ter tudo, pode ter organizado tudo. As meninas, por exemplo, querem fazer lá uma comida, pode ter comprado a mistura, todos os temperos estão lá, mas se ela não colocar a mão na massa, não vai sair almoço. Não vai ficar sem almoço. Enquanto que a gente não pratica aquilo que a gente recebe, não vai fazer efeito, não vai ter resultado na nossa vida. E sabe, a Bíblia diz assim, em Mateus, não precisa abrir não, eu vou ler para você. Em Mateus 7, 26 a 27, Deus faz uma outra comparação. Aqui ele diz assim, mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica, é como o homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram tudo contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Uau! Quem ouve a minha palavra e não pratica, é como um homem insensato, sem juízo. Tiago diz que a gente se engana. Então é meio assim, não adianta a gente vir, ouvir, pegar o conselho e não seguir aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que está sendo liberado para a nossa vida. Mas em Lucas 11, 28, Jesus fala assim, ó, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Porque nessa palavra, tem tudo que a gente precisa. Tem tudo que a gente precisa. Tem resposta, tem consolo, né? Tem apoio, tem direção de Deus, tem tudo que a gente precisa. E aí, deixa eu beber uma aguinha. E aí a gente está lendo um livro chamado O Amor, o Caminho para a Vitória, né? Eu estou relendo esse livro e Deus sempre falou muito comigo através de livros, irmão. O livro é uma bênção, é uma maravilha. E ele fala assim, que praticar a palavra é andar em amor. Ela me chamou bem a atenção. Porque às vezes eu fico preocupada, que tanta coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro.
Mas ele sintetizou bem direitinho, bem simples para a gente saber. Praticar a palavra é andar em amor. Vamos ver lá o que está escrito em 1 João 4:8. Esse eu vou esperar você abrir. 1 João 4:8. Todos acharam? 1 João 4:8. Aqui na minha versão diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Vamos abrir também João 13:35. João 13:35. Amém? Essa eu vou ler daqui. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Cada vez que eu leio esse texto, eu me surpreendo ainda mais. A Bíblia chega a garantir que todos vão saber que nós somos do Senhor, se a gente amar. Se a gente amar. Amor é marca do cristão. Vamos abrir também em Colossenses 1:13. Colossenses 1:13 tem uma verdade muito poderosa aqui. Amém? Olha só o que está escrito. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, Deus me deu uma visão assim, uma ideia. Eu gosto muito de imaginar as coisas. E Deus me colocou assim, como se tivesse chegado... quando a gente é salvo, quando a gente entra, né, no reino do Senhor, é como se tivesse chegado assim um carro na sua porta... E falaram assim para você: olha, você agora tem uma nova filiação. Imagina um rapaz bem, né? Bem chique, tipo o meu marido. Bem lindo. Chega na porta e fala assim: olha, agora você tem uma nova filiação. Eu vou levar você agora para o seu reino. Você tem outro pai. Você vai participar agora de coisas que você não... Bem diferente do que você estava vendo. E aí você entra naquele carro e você começa a ficar meio assim... deslumbrada, né? Feliz com tudo que está acontecendo. Não é assim quando a gente aceita Jesus, a gente não fica bem feliz, não fica muito empolgada com tudo que está acontecendo. E aí a gente entra no reino. E quando a gente chega no reino, a gente não sabe todas as coisas. A gente nem sabe como se comportar lá direito. É por isso que muitas vezes a gente olha para as pessoas que são novas convertidas e fala: olha como ele está, mas ele não sabe ainda. Ele não sabe. Ele precisa do meu amor e do seu amor para aprender, né? E aí a gente vai aprendendo. E quando a gente chega lá, Deus coloca uma pessoa para ficar do nosso lado. E ele fala assim: olha, eu tenho um manual aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode ler aqui sobre o seu comportamento agora. E se você não entender, eu também vou ensinar. E aí ele fala assim: ó, essa roupa que você vestia não se adequa mais a esse reino? Não fica mais bem você vestir assim? Você pode se vestir desse outro jeito? Olha, esse comportamento que você tinha, já não é mais assim, porque nesse reino agora, funciona de outro jeito. Tudo que você fazia, né, deixava a sua carne dominar, fazia aquelas coisas terríveis, aqui é o reino do Filho do seu amor. É outra lei que opera aqui. É outra coisa que opera aqui. Não funciona mais assim. Irmãos, vou dizer a vocês, e a mim, claro. A gente vai acertar 100%? Não. Mas a gente vai aprender. A gente vai aprender. Sabe que o ruim não é errar. O ruim é permanecer no erro.
É verdade. Porque quando a gente se arrepende, reconhece que fez alguma coisa que não está de acordo com o reino, você já parou para pensar que de vez em quando a sua carne fala um pouquinho alto? E se você ceder, ficar ali conversando, falando coisa que não deve, naquela roda de conversa, você até se alegra por um momento, mas daqui a pouco alguma coisa arranha aqui. E quando você sai dali, alguma coisa fala para você assim, ó, você não devia ter falado aquilo. Você não devia ter feito aquilo. Você não devia ter agido assim. Porque você não é mais desse reino. Você mudou do império das trevas para o reino do amor. Você pode amar. A questão é que a gente acha que não pode, porque a gente ainda fica com aquela mentalidade de antes. E esquece que quando Jesus Cristo nos resgatou, Ele nos deu superpoderes para amar. Amar. A gente pode amar. Cada vez que você achar que não pode fazer isso, você tem que lembrar em que reino você está. E se você lembrar, você sabe que pode amar. Eu estava lembrando de um desenho, eu gosto de desenho, irmão, também. Eu estava lembrando de um desenho que eu vi na internet, e ele colocava assim, Deus como um senhor meio fortinho, assim, meio gordinho, que ficava aqui num canto. E tinha um rapaz, magricela, temeroso, que ficava aqui. E Deus falava para ele assim, vá, meu filho, vá. E ele falava assim, tem um abismo aqui, eu não posso ir não. E Deus falava assim, vá, eu já te capacitei, eu te dei superpoderes para você ir. Ele ia lá, eu não posso ir não. Aí Deus fez assim, no desenho, né, irmãos? Pegou uma corda e amarrou nele aqui. Aí ficou segurando, falou assim, vá, que eu vou segurar você. Aí ele foi. Aí ele foi. Temeroso. Quando ele deu o passo, ele caiu. Quando ele caiu, ele começa a gritar, socorro, socorro, eu falei que não ia funcionar, socorro, me livra, eu vou morrer. Aí Deus vai, puxa a corda e traz ele de volta. Aí ele fala assim, eu vou morrer. Aí Deus olha para ele no desenho e fala assim, você morreu? Aí ele fala, não. Aí Deus fala para ele, você precisa ter fé, você precisa crer. Vá de novo. Irmãos, Deus é tão bom. Ele está sempre falando para a gente, vá de novo. Se você falhou uma vez, vá de novo. Eu te seguro, eu te sustento. Você não precisa viver, você é de outro reino. As coisas aqui funcionam diferente. Aí, ele vai com toda a fé. E ele dá um passo no abismo. E quando ele dá o passo, Deus coloca a ponte. Aleluia! Irmãos, precisa ver a cara do Deus do desenho, pulando e se alegrando do outro lado. Deus é o mais interessado em que a gente recebe. Ele é o mais interessado em que a gente cumpra a palavra. Ele só falta falar, pelo amor de Deus, faça assim. Aliás, por amor de mim, né? É Deus falando. Faça assim, você vai prosperar. Você vai prosperar. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, não gosto muito dela, não vou com a cara dela. Você vai, você pode. Você pode. Você não podia antes, que era do outro reino. Mas agora você tem o superpoder do amor, que foi derramado no seu coração. E você tem condição de fazer. Irmãos, a Bíblia diz assim, não paga o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Está escrito. Se você percebe que alguém não vai muito com a sua cara, é aquela pessoa que você tem que amar. Porque ela não tem noção, mas você tem. Ela ainda não foi alcançada. E essa é uma oportunidade que você tem de alcançá-la. Mas o que vai acontecer se ela faz uma coisa e você faz pior? O que vai acontecer se ela fala A e você fala B? Porque a nossa carne, ela não quer deixar as coisas no mesmo nível, não. Ela sempre quer fazer além, né? Se você falar A, ela quer falar A, B, C. Né? Todinho. O alfabeto. Mas,
Se você agir em amor, a Bíblia manda a gente amar os nossos inimigos. E isso é um mandamento desafiador. Mas é um mandamento para a gente mesmo olhar o nosso coração e perceber como é que a gente está em amor. É como se fosse um termômetro. E sabe que para Deus mandar a gente amar os nossos inimigos, Ele primeiro nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou quando a gente ainda era inimigo dEle. A Bíblia não chama de inimigo de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Quando a gente ainda era inimigo dEle, falava tudo que não devia, agia de forma incorreta, assim mesmo Ele mandou Jesus Cristo. Deus é o nosso maior exemplo de amor. E além de amar os nossos inimigos, eu coloquei aqui algo que o Senhor me falou também. O lugar melhor da gente demonstrar o nosso amor, o amor de Deus, na verdade, é na nossa casa. O lugar melhor para você praticar, andar em amor, é na nossa casa. Porque quando a gente está num lugar público, normalmente a gente se comporta bem. É difícil a gente ver pessoas fazendo escândalo em lugar público. Quando faz, a gente até presta muita atenção. Porque a gente tem a tendência a se comportar muito bem na frente dos outros. Mas, quando chega em casa, a máscara é tirada. Né? Eu não preciso mais me comportar tão bem, entre aspas. O nosso maior desafio de andar em amor começa em casa. Com o nosso marido, com os nossos filhos, com as nossas esposas. Né? Tratar eles bem. Tratar eles como o Senhor, como a gente trataria o Senhor. Aliás, só fazendo um parênteses aqui, a Bíblia manda as meninas amarem e honrarem aos maridos como ao Senhor. Como se Ele fosse o próprio Deus na sua casa. E se o Senhor estivesse lá, algumas coisas talvez a gente não fizesse. Né? A Bíblia manda os meninos amarem as esposas como Cristo ama a igreja e se sacrifica por ela. E se a gente presta bem atenção nisso, talvez não fizéssemos algumas coisas. Deus está falando aqui. Deus está falando aqui. Sabe, eu escutei um testemunho de Cláudio Duarte. Ele disse assim, que a mulher dele pediu para levá-la ao cabeleireiro. E como era um lugar muito ruim de estacionar, ele falou assim, filha, eu vou levar você, mas você só me liga quando estiver pronta, porque eu não tenho onde estacionar. Então, eu vou parar o carro e você já vai estar na porta e eu vou buzinar e você vai sair já, porque eu não tenho como ficar parado. Ok, combinado? Combinado. Só que aí, quando ele parou o carro, ela realmente estava com a mão na maçaneta, mas estava conversando. E aí, quando ele buzina, ela faz assim, ó. Ele diz que quando ela fez assim, já começou a subir alguma coisa aqui. Ninguém sabe do que eu estou falando, né? Aí... ele falou, mas eu fiquei tranquila ainda, porque não tinha nenhum carro. Só que encostou um carro. E aí eu tive que encostar um pouquinho, para poder o outro carro, não atrapalhar o outro carro. E aí eu buzinei de novo. E ela fez assim. Ele falou assim, o discurso ficou pronto. Quando ela chegar, eu vou falar isso, porque eu combinei, porque estava certo, porque ela sabe que é lugar de estacionar, não dá bom. Ele estava certo, irmãos. Mas aí ele disse que o Espírito Santo falou para ele assim, trate sua esposa como se ela não fosse sua esposa. Como se ela fosse a mulher do seu amigo, que você veio buscar. Porque se for a mulher do seu amigo, você não vai falar nada disso para ela. Você, no mínimo, vai falar assim, eu fiquei um pouco desconfortável aqui, mas está tudo bem. Não tem problema. Irmãos, né? É muita coragem para falar. É muita coragem para assumir um testemunho desse. Mas meus irmãos. Anda mais uma milha. Olha para esse abençoado que surgiu a toalha da mesa que você acabou de colocar lá. E fala, tudo bem, meu marido, eu lavo. Quem nunca, né? Ame-os da sua casa. A gente começa a andar em amor em casa. E é andando em amor em casa que a gente se torna exemplo para as pessoas mais importantes que Deus confiou na nossa mão. Nossos filhos.
Sabe? Sabe que não adianta você falar para o seu filho assim, honra seu pai, se você desonra seu esposo? Sabe que você não pode falar para o seu filho, cuida da sua mãe, se você não cuida da sua esposa? A gente pratica amor em casa, meus irmãos. É lá. Lá é um ótimo celeiro. Porque quando as coisas não vão bem, e você vai errar, porque a gente erra, a gente está crescendo, está aprendendo. É um lugar também onde você vai ensinar a pedir perdão, reconhecer o erro, se arrepender. É o seu filho vendo você fazer isso que ele vai fazer. É o seu exemplo, que fala mais que 1000 palavras. É o seu exemplo dentro de casa. É andando em amor em casa. É abraçando seu filho, é abençoando seu filho. Se você se irritou e falou uma palavra ruim, peça perdão a Deus e a ele, ao seu filho. Fala, papai errou, papai não é perfeito, mamãe não é perfeita. Me perdoe. Pedir perdão, falar a verdade, é andar em amor. É andar em amor. É isso que Deus nos ensina. E aí, lendo o livro, continuando no livro, eu elenquei aqui 3 benefícios que a gente tem se a gente andar em amor. E o primeiro deles fala assim: andar em amor conserva nossa saúde física. Eu vou ler um texto bíblico aqui, vamos ler juntos. Provérbios 4, de 20 a 22. Amém? Diz assim. Vocês acharam? Filho meu, atenta para minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Ou seja, pratica, escuta, presta atenção, põe em prática. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os nos mais íntimos do teu coração. Porque são vida para os que os acham e saúde para o seu corpo. A Bíblia nos garante que se a gente praticar a palavra, ou seja, se a gente andar em amor, a gente tem saúde para o nosso corpo. A gente serve no centro de cura e é comum ver no primeiro dia muitas pessoas atribuladas, muitas pessoas opressas pelo diabo chegar e pedir em busca de uma solução, em busca da sua cura, em busca da sua saúde. E durante os dias que a gente vai conversando, ministrando a palavra, conversando com eles, a gente percebe que muitas delas é falta de perdão, é mágoa no coração. É aquela coisa que fala assim, Deus me perdoe, mas eu não vou fazer. Mas não se trata de perdoar. Se trata de você quebrar princípio. E se você quebrou o princípio, Deus não pode operar. Simples assim. Não é assim, Deus está me castigando. Não, é você mesmo que já está fazendo isso. Infelizmente. E aí não tem mão santa que coloque a mão em você e ore que vai trazer a sua cura. Eu não estou dizendo aqui, obviamente, que todas as doenças é por falta de perdão e falta de andar em amor. Vamos colocar um equilíbrio aqui. Mas algumas coisas que persistem na nossa vida, e você declara a fé, e você diz que é a palavra, e você cumpre, e não funciona. É bom perguntar, ou atentar o ouvido para o que o Espírito Santo está falando, para poder ver se não tem alguma coisa de falta de amor ali, uma mágoa contra o irmão, uma coisa que alguém fez, às vezes, a pessoa nem lembra mais, e você ainda continua trazendo aquilo no seu coração, e impede as bênçãos do Senhor. Aí quando você perdoa, quando você anda em amor, a Bíblia diz que isso é saúde para o seu corpo. Que aí Satanás não tem nada em você. E você pode dizer que a seta veio por um caminho e volta para o 7. Que aqui não vai ficar. Eu conheço a palavra e eu ando em amor. Eu cumpro os mandamentos. E a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que ela é saúde para o nosso corpo. Amém? A outra coisa que eu anotei aqui é que andar em amor traz resposta para as nossas orações. Vamos lá em João 15, de 7 a 10.
João 15, nós vamos ler do 7 até o 10. Amém? Vamos lá? Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o quê? O quê? O que quiseres. Uau! Irmãos, isso é um cheque em branco, como a gente falava antes, né? Isso é uma liberação total. Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Vamos para o próximo. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Olha no que a gente tem que permanecer. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Se a gente anda em amor, não há impedimento para as nossas orações. Mas vamos abrir também em 1 Pedro 3, 12. 1 Pedro 3, 12. Vamos ver outra verdade aqui. Olha a primeira parte do versículo, que legal. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, ou seja, aqueles que cumprem a palavra, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Você sabe que não andar em amor é praticar mal? Praticar mal não é só fazer aquelas coisas horrorosas que os ímpios fazem. Quando a gente deixa de cumprir o mandamento, a gente também pratica coisa que não é mandamento, que não é a palavra. A gente também pratica mal. E os olhos do Senhor, Ele é contra. Ou seja, não adianta você orar se você não segue. Não adianta você orar se Deus já falou, faça assim, e você insiste em fazer assado. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Ele sabe, Ele conhece. Ele sabe que você já pode. Lembra que você agora é de outro reino? Você pode. Deus não manda a gente fazer nada que a gente não possa. Nada. Nada. Uma vez, meus irmãos, eu cresci num lar cristão, mas a gente não tinha a palavra revelada. E tinha um mandamento do Senhor que eu custava cumprir. E uma vez eu fui bem sincera para Deus, e eu falei para Ele assim, Senhor, eu não quero fazer isso não. Ou eu sei que o Senhor está mandando fazer, mas eu não quero fazer. Eu acho que eu não consigo fazer, está muito ruim para mim fazer. Irmãos, eu fui sincera com o Senhor. Normalmente eu converso com Ele assim mesmo. E aí Ele falou para mim desse jeito, Rose, tudo bem. Você pode até não cumprir, só que você não passa daí. Foi. Você fica pedindo tanto que quer crescer, né, espiritualmente, quer avançar em Deus, quer ver milagres, quer ver Deus te usar. Você me pede tanto isso. Mas você tem uma escolha agora. Ou você faz, ou você permanece aí onde você está. Está tudo bem. Tá bom, Senhor. Querer ficar aqui eu não quero. Quem quer? Ninguém quer. A gente está para avançar. E sabe, quando a gente fala, Senhor, eu vou fazer, Deus pega junto. E aquilo que era tão difícil para a gente, que a gente achava que Satanás coloca assim, que é aquela coisa mirabolante, né? Aquela coisa grande, que parece tão difícil. Nem é tão difícil assim. Porque o amor de Deus já está derramado no seu coração, e você já tem a capacidade de amar. Você já está pronta para isso. Você já está pronto para isso. É só seguir. E o terceiro ponto que diz aqui, deixa eu virar aqui. É, andar em amor traz benefícios eternos. Vamos ver 1 Timóteo 4:8.
1 Timóteo 4:8. Amém? Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Em outra versão, na versão que eu peguei aqui, ela diz assim: o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é vida, tanto agora como no futuro. Quando a gente cumpre a palavra, quando a gente anda em amor, a gente não está só conseguindo viver bem aqui na terra. Isso tem resultados lá no céu. Tem resultados futuros. E Mateus 5:19. É um outro texto que diz aqui, que andar em amor traz benefício futuro. No finalzinho, meu querido, por favor, adiante um pouquinho. Aqui, tá bom. Volta um, por favor. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Essa parte agora. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado grande no reino do céu. Olha que interessante. Aquele que observar e ensinar, ou seja, mostrar a sua vida, influenciar alguém. É lá. A gente não vai ter só benefícios na terra, mas vai ter benefícios eternos. E aí, voltando para o começo que a gente falou, eu já vou encerrar com isso. Eu li 2 passagens no começo que falavam sobre praticar a palavra. E agora eu quero ler a segunda parte desse de praticar a palavra, que está em Mateus 7, 24 e 25. O que acontece com quem pratica a palavra? Irmãos, praticar a palavra é o lugar mais seguro que a gente pode estar. Não tem outro caminho. Satanás, ele não brinca. E andar fora da palavra é um prato cheio para ele. A gente se coloca em perigo cada vez que a gente sai do guarda-chuva da palavra. Porque Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. E se é a gente que escolhe sair, a gente se coloca à mercê do nosso inimigo. Mas se a gente estiver dentro, estiver debaixo da palavra, ele não nos toca. Ele não pode nos tocar, porque a gente está guardado pelo Senhor. Vamos ler? Mateus 7, 24 e 25. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa é a minha e a sua vida. Essa é a minha e a sua vida. A gente não vai cair, porque a nossa casa, ela está edificada sobre a rocha. E para encerrar, a gente vai ler o último texto, que está em Tiago 1, 25. Aleluia. É a última palavra que o Senhor tem para nós hoje. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Em tudo que você realizar, é a palavra que garante.
Se você perseverar, praticar a palavra, você vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. Pensa no que Deus pode fazer com essa palavra, tudo. 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 Você vai ser bem-aventurado em tudo que realizar. Amém? Amém. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu. Amém. Glória a Deus. Aleluia.